Boa tarde, meninas, tudo bem? Hoje é boa tarde, tá? Hoje a minha aula vai ser sobre história. Eu falei que era 2 de mitologia, 2 de história, tá? Mas antes de falar do tema de hoje, que foi escolhido por mim, eu vou tirar uma dúvida de alguém que teve, né, no grupo, sobre o Alexandre. Quando eu falei sobre o Alexandre o Grande, se tem alguma coisa a ver com a Rússia. Não, não tem. Apesar que na Rússia teve 3 grandes Alexandres, né? Alexandre I, Alexandre II, Alexandre III, mas não tem nada a ver. O Alexandre que eu dei é da Macedônia, norte da Grécia. E os outros Alexandres são da Rússia, Cesarina, tá? Falar em Alexandre, o Alexandre III era o pai do Nicolau II, o último czar da Rússia, que foi morto junto com sua família, sua esposa, seus filhos, pelos bolcheviques na Revolução Russa de 1917. Eles foram assassinados depois de ficarem algum tempo, né, prisionados. Eles foram assassinados em 1918, tá? Nicolau II, Alexandra e os seus filhos e criados e todos que ficaram com eles aprisionados. Bom, então hoje o tema, qual será o tema? O tema eu escolhi, espero que vocês gostem. Eu gosto muito porque eu já li vários livros dela e gosto muito, é sobre a Rainha Vitória. A Rainha Vitória, que foi rainha do Reino Unido durante 63 anos e 7 meses. Desde os 18 anos da idade dela até 81, quando morreu em 1901. Bom, mas antes de falar dela, eu tenho que falar o que é o Reino Unido, porque há muita confusão. Tem gente que confunde Inglaterra, Reino Unido, Grã-Bretanha. Então, Reino Unido faz parte, 4 elementos fazem parte do Reino Unido, 4 regiões. Quais são as regiões do Reino Unido? Muita gente acha que é só Inglaterra, muita gente confunde com Grã-Bretanha. Bom, Reino Unido, faz parte do Reino Unido a ilha da Grã-Bretanha e a Irlanda do Norte, que é fora da ilha, lá do lado esquerdo da ilha. A ilha da Grã-Bretanha é formada ao nordeste pela Escócia, no sudoeste pelo país de Gales e o resto Inglaterra. A capital econômica, a financeira, a política é Londres, né, que está na Inglaterra. Foi lá que nasceu Shakespeare, então faz parte do Reino Unido. Então a Grã-Bretanha são essas 3 coisas: Inglaterra, País de Gales e Escócia. Mas o Reino Unido ainda tem a Irlanda do Norte. Vou falar sobre a Irlanda do Norte. Antes de virar a Irlanda do Norte República da Irlanda, ao sul, a Irlanda ficou fazendo parte do Reino Unido a partir de 1801. Tá? 1801, assim como a Índia ficou fazendo parte do Reino Unido, a Irlanda também passou a fazer parte do Reino Unido, em 1801. Aí começou, com o tempo, né, a haver guerras de independência, e em 1921 houve a divisão. O norte, que é um quinto da ilha, que está a nordeste da ilha, recebeu o nome de Irlanda do Norte, capital Belfast, e esse pedacinho passou a fazer parte do Reino Unido. O sul, os outros 5/6 da ilha, a República autônoma, é a República da Irlanda, capital Dublin, é autônoma, não tem nada a ver com o Reino Unido, tá bom? Então, repetindo, Reino Unido é a ilha da Grã-Bretanha, que faz parte, né, a Escócia, País de Gales, Inglaterra, e a Irlanda do Norte, que faz parte, cuja capital é Belfast. Bom, então voltando para a Rainha Vitória. A Rainha Vitória, o pai dela, quando faleceu, ela tinha apenas 1 ano e não tinha mais herdeiros para herdar o trono. Então ela foi criada pela mãe germânica de um modo assim muito rigoroso. Ela teve uma infância muito rigorosa, de estudo, de normas, etc. E enquanto isso, um tio governou o Reino Unido, tá? Quando ela tinha 18 anos, esse tio faleceu e ela herdou o trono, né? Com 18 anos. Quando ela herdou o trono, né? Ela precisava casar para ter herdeiros. No início ela não queria casar, não. Mas depois ela foi
convencida que ela precisava casar para ter herdeiro, senão o trono iria para outra facção da família. Então foi proposto a ela casar com um primo. Esse primo era afastado e ela conheceu esse primo quando ela tinha 17 anos. Bom, da Rainha Vitória a gente tem muitas cartas, diários, então a gente sabe muita coisa assim, pormenores do que ela estava sentindo, do que ela via. Então ela tinha muita correspondência antes, né, com o tio, e ela se abria muito com esse tio, e ela dizia que não queria casar, e aí ela dizia que se ela tivesse que casar com esse primo, que apenas ia ser bom amigo, era um primo, mas não ia ter paixão. Então, mas mesmo assim ela aceitou, né? Ele era muito bonito, dizem que ele era bem mais bonito até que ela. Ela, além de não ser bonita, era gordinha, baixinha, então ela não tinha a beleza que tinha algumas filhas dela, né? Mas, mesmo assim, os dois casaram, foi uma festança, ele sempre muito bonito, sempre considerado um homem muito bonito, e aí eles casaram e foram 3 dias para o castelo de Windsor. Dizem que numa dessas cartas, ou no seu diário, ela que casou assim, achando que não ia dar nada, que ia apenas ser amigo, ela escreveu uma frase que ficou assim, como eu digo, uma frase lapidar. Ela falou que a noite de núpcias dela foi desconcertante e deliciosa. E mais tarde ela disse que era a pessoa mais feliz que já existiu no mundo. Bom, conclusão, eles foram muito felizes, tá? Ele morreu com 42 anos, ficaram casados 21 anos. Como eu falei, tiveram 9 filhos. E ele apenas, antes de morrer, só viu um filho casar. E só viu 2 netos nascerem, tá? Quando ele morreu, ela ficou tão mal, que ela se isolou. Ninguém mais via. Se vestiu de preto, acho que até morrer ela se vestia de preto, andava a cavalo. E ela foi assim ficou tão marcante a morte dele e o sofrimento foi tão grande que ela começou a ser chamada a viúva da Europa. Na frente do castelo de Windsor tem uma grande estátua dela com uma capa negra e a cavalo, a viúva da Europa. Bom, voltando, o governo dela também é chamado, foi tão importante, primeiro que foram 63 anos de 7 meses, e segundo, teve muita coisa importante no governo dela. Ela foi chamada a Era Vitoriana. Era Vitoriana. Então, quando se fala em Era Vitoriana, foi o que aconteceu na era dela. E o que aconteceu? Bom, na Era Vitoriana ocorreu a expansão do domínio britânico pelo mundo. Aconteceu o auge da Revolução Industrial. A Revolução Industrial já tinha acontecido, mas ali foi o auge, a indústria. Surgiram novas invenções naquela época. Agora, também surgiram 3 grandes nomes, né? Pensadores, também na época da Era Vitoriana, que foi Charles Darwin, aquele que criou a seleção das espécies, que colocou por terra o criacionismo. Freud também foi na época vitoriana, que o pai da psicanálise, que enfatizou o inconsciente, a importância do inconsciente. E Karl Marx, o grande nome do socialismo, né? Escreveu o Capital e foi inspiração para a Revolução Russa, tá? Bom, agora, além de tudo isso, desse expansionismo, dessa riqueza, também teve, a Era Vitoriana também é descrita como tendo uma moral rígida, tanto social como sexual. A moral vitoriana era super rígida, talvez pela educação que ela teve com a mãe germânica. Ela teve uma educação muito rígida. Então, a moral que ela pregava, né, no seu governo era uma moral rígida. O fundamentalismo religioso. O que é fundamentalismo religioso?
que é um fundamentalista religioso? É aquele que se prende aos conservadorismos, tudo que é conservador, tudo que é antigo, né? Não abre mão da origem. Também foi muito forte o fundamentalismo religioso na era vitoriana, tá? Bom, só uma parte. A Vitória, a Rainha Vitória, assim como a rainha de hoje, atualmente, ela não é uma monarquia absolutista, tá? Monarquia absolutista é aquela em que o rei manda sozinho, tá? Absolutista. Só que em 1215, no Reino Unido, na Inglaterra, foi assinado por um tal de rei Dom João, a chamada, conhecida Magna Carta, que instituiu a monarquia constitucional. Essa Magna Carta reduzia os poderes do rei. Então, vem daí a origem da Carta Magna, que é a Constituição. Quer dizer, o rei tinha que obedecer às leis. E até hoje, os reis da Inglaterra, do Reino Unido, são constitucionais. Quer dizer, a rainha manda, mas tem que ouvir a lei, tem que obedecer à lei, ao primeiro-ministro, etc. Tá? Bom, voltando à Rainha Vitória. A Rainha Vitória, como eu falei, ela teve 9 filhos e 45 netos, 85 bisnetos, e desses 45 netos, 26 estiveram ligados à monarquia da Europa. Muitos foram reis consortes, um foi rei da Prússia. O Nicolau II, que eu acabei de falar, que ele morreu na Revolução Russa em 1918, com a sua esposa Alexandra e seus filhos pelos bolcheviques, a esposa dele, Alexandra, era neta da Rainha Vitória. Só que ela tinha o nome de Alicia de Hesse. Só que quando ela virou cesarina, ela teve que se converter à religião russa e mudou de nome. Então deixou de ser Alice e passou a ser Alexandra. Mas ela era a neta da Rainha Vitória. Bom, então a Rainha Vitória, já falei, foi muito importante na vida do Reino Unido, né? E quando ela, aos 18 anos, herdou o trono, ela herdou do tio, já falei, Guilherme IV. E quando ela morreu, tá? Ela em 1901, com 81 anos, o sucessor foi o segundo filho dela, virou o rei Eduardo VII, que governou 9 anos, tá? Era o segundo filho deles, né, dela e do Albert, e o primeiro homem, porque a primeira filha não foi rainha, porque ela já era rainha consorte da Prússia, chamava Vitória, tá? Então, eu vou ficar por aqui, não sei se vocês gostaram da Rainha Vitória, se vocês quiserem mais alguma coisa sobre ela, eu falarei, né? Eu vou mostrar um livro, né, sobre dela, que é muito, muito bom. Deixa eu pegar o livro. Ó, a Rainha Vitória, tem fotos, é muito interessante esse livro, tá? Da Companhia das Letras, Anka Musstein, tá? É interessante esse livro. E além disso, né, a gente pesquisa, né, sobre a Rainha Vitória. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficar por aqui. A próxima vai continuar sendo história.